Oi, oi. Vou tentar te explicar aqui mais ou menos rapidinho. Então, assim, o que é uma transformação linear? Para ser uma transformação linear, a gente precisa de uma função, que eu estou chamando de t, né? É uma função com relação a um vetor. Então, esse vetor pode ser número real, pode ser do R2, pode ser qualquer vetor, tá? Então, por exemplo, a transformação em x vai transformar o x em ax mais b. Aí aqui a e b são números, aqui eu deixei letra, mas pode ser quaisquer números, tá? É só um exemplo também. Então, vou precisar de dois vetores desse espaço vetorial. No caso, os números reais, então, dois vetores reais. E aí, para ser transformação linear? Primeira regrinha. A transformação da soma dos vetores tem que ser igual à soma das transformações aplicadas em cada vetor. Essa é a primeira regra. Então, vamos ver se essa função aqui, se essa transformação é linear ou não é linear. Então, vou aplicar aqui de um lado. Então, quanto que é a transformação aplicada em x mais y? Vai ser a vezes o vetor. No caso, o vetor é x mais y. E mais b. Faça aqui a distributiva, né? Eu vou ter ax mais ay mais b. Então, esse a, de novo, pode ser número, tá? Não tem que ser letra, não. Então, a resposta da transformação aplicada em x mais y deu essa resposta. E agora eu vou do outro lado. Quanto que é a transformação aplicada em x mais a transformação aplicada em y? Então, vai ficar transformação em x mais transformação em y, vai ser a regrinha é a mesma. Então, vou substituir o x, no segundo caso, vou substituir por y. Então, vai ficar ax mais b e, no caso do y, ay mais b. Vou somar isso aqui. Então, eu tenho ax mais ay e b com b vai dar 2 vezes b. Lembrando que b é um número, geralmente, tá? Então, por exemplo, se for 3, 3 mais 3 dá 2 vezes 3. Bem, como a resposta aqui que eu encontrei é diferente dessa resposta que eu encontrei aqui, então, se já é diferente, a transformação não é linear, tá? Então, tem que atender essa regrinha e a outra regrinha. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Então, aqui no caso desse outro exemplo, a transformação aplicada em x, y. Então, agora, meu vetor aqui é do R2, ele tem duas coordenadas, tá? Então, a transformação vai pegar duas coordenadas e levar nessa seguinte regrinha. O número A vezes a primeira coordenada, mais o número B vezes a segunda coordenada. Então, vou precisar de dois vetores do R2, então estou chamando de XY e o V. Então, primeira regrinha. A transformação aplicada na soma de vetores tem de ser igual à soma da transformação aplicada em cada um dos vetores. Então, desse lado primeiro. A transformação aplicada em x, y mais o v, então a soma de dois vetores, o que eu tenho que fazer primeiro? Resolver essa soma, porque a transformação aqui está aplicada em somente um vetor, e não na soma e não na multiplicação. Então, eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Então, somar vetores aqui vai ser primeira coordenada mais primeira coordenada, segunda coordenada mais segunda coordenada, tá aqui. Então, agora que eu tenho um único vetor, ó, primeira coordenada, segunda coordenada, vou aplicar a transformação. A vezes a primeira coordenada, então aqui, ó, A vezes a primeira coordenada, mais B vezes a segunda coordenada. B vezes a segunda coordenada. E aqui eu faço a multiplicação normal, né? Então, o número A vezes X, mais o número A vezes U, o número B vezes Y, deixa eu segurar a folha aqui, mais o número B vezes V. Então, fiz essa multiplicação e encontrei essa resposta aqui, né? Então, AX mais AU, mais BY mais BV. Então, agora o que eu tenho que ver? Qual que é a resposta disso aqui? Se for a mesma, a gente continua, né? Então, quanto que é a transformação em XY mais a transformação em UV? Bem, transformação em XY, de novo, eu vou seguir a regrinha. A vezes a primeira coordenada mais B vezes a segunda coordenada. Então, A vezes a primeira coordenada, que é X, mais B vezes a segunda coordenada, que é Y, mais, e agora a transformação aplicada em UV. Vai ficar A vezes a primeira coordenada, que é U, mais B vezes a segunda coordenada, que é V. Então, tá aqui a resposta. Eu só organizei aqui para poder comparar com a de cima. Então, deixei A primeiro, AX mais AU, depois BY mais BV. Bem, são iguais. Tem as mesmas parcelas e a mesma quantidade. Então, primeira regrinha está satisfeita. Ela pode ser uma transformação linear. Para verificar se é uma transformação linear, ainda falta a segunda regrinha. Qual que é a segunda regrinha? A transformação aplicada em um múltiplo do vetor, então, esse número k aqui, tá aqui, ó, representa todo e qualquer número real. Então, a transformação aplicada nos múltiplos do vetor xy tem que ser igual a esse mesmo multiplicador vezes a transformação aplicada em xy.
Então, por exemplo, a transformação aplicada em 2 vezes um vetor x tem que ser igual a 2 vezes a transformação aplicada no vetor x, por exemplo, né? Então, esse número k, que é a multiplicidade, tem que ser igual das duas formas que fizer a multiplicação. Então, de novo, a gente vai pegar o primeiro lado da igualdade e verificar. Então, a transformação aplicada no k, que é um número real qualquer, vezes o vetor xy. Então, como que a gente faz a multiplicação de um número por vetor? Da mesma forma, tá? Distributividade. Então, fica k vezes a primeira coordenada e k vezes a segunda coordenada, tá aqui. Agora, eu tenho um único vetor aqui, ó. Primeira coordenada, segunda coordenada. Vou lá na regrinha. Cadê a regrinha? A vezes a primeira coordenada, B vezes a segunda coordenada. Então, vamos lá. A vezes a primeira coordenada, mais B vezes a segunda coordenada. Pronto, não tem mais o que fazer. Agora, e esse outro lado da igualdade? Quanto que é K vezes a transformação aplicada no vetor XY? Então, vamos fazer. Vai ficar K vezes, bem, quem que é a transformação aplicada em XY? É a própria lei de formação. A vezes a primeira coordenada, mais B vezes a segunda coordenada. Agora, quanto que dá um número K vezes uma soma? Vai ser K vezes a primeira parcela. Então, K vezes A vezes X. Coloquei aqui na ordem alfabética os números, tá? O número A e o número K. Bem, K vezes a segunda parcela, que é BY. Então, vai ficar K, BY. Então, de novo, eu pus na ordem alfabética. BK vezes Y. E agora eu olho, não estou dando para segurar a folha, para essa resposta e para essa resposta. Bem, são iguais, as mesmas parcelas, a mesma quantidade de coeficiente em cada parcela. Então, se essa segunda regrinha é verdadeira, a primeira regrinha também é verdadeira, né? Satisfaz a primeira, satisfaz a segunda, essa transformação, que é a transformação aplicada em xy, que é igual a A vezes x, que é a primeira coordenada, mais B vezes a segunda coordenada, é uma transformação linear. Se uma dessas duas regrinhas falhar, como foi o caso aqui no primeiro exemplo, que a primeira já falhou, ela não é transformação linear. Se as duas regrinhas funcionar, né, forem satisfeitas, então a transformação aplicada na soma é igual à soma das transformações e a transformação aplicada no múltiplo do vetor é igual a esse mesmo múltiplo aplicado na transformação, a transformação é linear. Tá bom? Aí, se não for, ela é uma transformação, por exemplo, esse primeiro caso é uma transformação, só não é linear. Ela é uma transformação qualquer. Tá? Nesse caso aqui é uma transformação afim, mas eu acho que a professora não deve ter comentado isso, não. Tá? Então, tchau, tchau.